Muito bem, então vamos de fato conhecer agora o componente Combo Box. Então você vai abrir aqui o Excel e você vai notar que você não tem como criar os componentes de formulários. Não tem como. Por quê? Porque está faltando aqui uma aba, que é a aba desenvolvedor. Essa aba, geralmente, ela não vem exibida como padrão. Então você vai ter que adicioná-la. Você vem aqui, ó, em arquivo, opções, personalizar a faixa de opções. Observa que bem aqui tem uma aba chamada, ó, desenvolvedor. Se você for observar, ó, veja que eu tenho aqui, ó, página inicial, inserir, layout da página, exatamente as abas que estão aqui. E a aba desenvolvedor está desmarcada. Então você marca, você vai ver que ela já aparece aqui. Então, com a aba aqui, você agora tem acesso, olha só, aos controles dos formulários. Então, se você quiser inserir algum componente, por exemplo, um botão de controle, clica nele, você solta, tá? E já está aí, ó. Se quiser ver as propriedades, clica em cima dele, estão aqui as propriedades dele. Se você quiser inserir aqui um combo boxzinho, ó, você pode clicar nele e ele vai aparecer. Naturalmente que se você clicar com o botão direito e vier aqui nas propriedades dele, ó, as propriedades vão ser mais em relação ao próprio componente mesmo do que as funções dele. Isso porque você está no modo Excel. E ele, na verdade, é um componente que faz parte de um formulário que tem que ser programado via VBA. Tá? Alguns componentes você não vai conseguir fazer muita coisa nesse modo aqui não. Então o que você vai fazer? Nós vamos excluir. Nós vamos excluir. Nós vamos excluir. E aí nós vamos agora para o ambiente de programação VBA. Eu vou clicar aqui, ó, em VBA. Você pode clicar nesse botãozinho VBA ou você pode pressionar a tecla Alt F11. Vai dar no mesmo. Então quando eu faço isso, eu venho para cá. E aqui, pessoal, ó, veja que aqui eu tenho... não aparece para mim nada, porque eu não selecionei nada. Então eu venho aqui em inserir e use form. Eu preciso inserir user form porque eu estou trabalhando com formulário, ok? Muito bem. Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar o meu componente, que é uma caixa de combinação ou combo box ou drop down list, como é chamado. Tá aí, minha caixa de componente já está aqui. Se eu executar esse código, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer, ó, aqui para mim, certo? Apareceu o código e aqui, lógico, não apareceu nada porque eu não coloquei nada. Volto para cá e aí eu posso modificar as suas propriedades. Falando em propriedades, o que são propriedades? Todos os componentes, todos os controles que você tem aqui, cada um deles tem as suas propriedades. São características daqueles controles. Existem controles que têm propriedades semelhantes, que têm características semelhantes, mas todos eles têm algumas características que diferem entre si. E como é que você faz para você modificar ou visualizar essas propriedades? Você vai selecionar o controle que você quer, e aí você vem bem aqui, ó, nessa mãozinha, e aí vai aparecer para você todas as propriedades. E aí você pode observar que você pode visualizar em ordem alfabética ou por categoria. Olha aí, ó. Se você acha melhor por categoria, você pode pressionar em categorizado. Eu prefiro em ordem alfabética. E aí, pessoal, tem cada uma dessas propriedades vai fazer alguma coisa. Existem aquelas em que só você modificar, você já consegue ver o resultado. É o exemplo, aqui a propriedade text. Se eu colocar aqui a palavra Jailton, você observa que automaticamente já aparece aqui no texto. Quando você executa, olha aí, ó, o nome Jailton já está sendo visualizado. Por quê? Porque é uma propriedade visual. Quando você modifica, automaticamente já mostra para você. Agora tem propriedades, por exemplo, eu vou modificar aqui uma propriedade chamada columns. Vou colocar aqui 3. Eu vou executar e você não enxerga nada. Porque o que essa propriedade faz? Depois a gente vai saber. Mas você observa que o que aconteceu? Não mudou nada? Lógico que mudou. Cada propriedade que você muda aqui, com certeza altera alguma coisa que esse componente vai fazer. Então o que nós vamos fazer agora é conhecer algumas dessas propriedades antes de nós entrarmos no código propriamente dito. Eu vou começar mostrando para você a propriedade name. Pessoal, a propriedade name é a propriedade mais importante do componente,
porque é ela que vai identificar aquele componente. Aqui no caso, toda vez que você insere um componente, ele sempre vai colocar o nome do componente ou o nome do controle mais um número. Se eu adicionasse mais um componente, ó, vai ficar ComboBox 2 e assim sucessivamente. Da mesma forma do userform, ó, observa que ficou userform 1. Por quê? Porque o userform também é um controle. Então, a propriedade name. Quando você for renomear um componente ou um controle, sempre utiliza, pessoal, alguma coisa que identifique qual tipo de controle você está trabalhando. Se você está trabalhando, por exemplo, com o ComboBox, digamos que você tem aí lista, né? Digamos que o nome desse ComboBox seja lista de linguagens, vamos imaginar. Então, você colocaria o nome dele, por exemplo, assim, ó, CMB, que você ia ser uma abreviatura de combo, ou ainda, você poderia colocar combo, ou ainda o próprio nome, ComboBox, tá? Por quê? Porque quando você tem vários componentes, é interessante, quando você vai fazer a programação daqueles componentes, com a inicial, você já sabe que aquele nome se refere a determinado componente. Então, eu vou colocar aqui, ó, lista de linguagens. Pronto, de linguagens. É o nome do meu componente, tá? Eu vou executar aqui, você vai ver que não vai acontecer nada. Aconteceu absolutamente nada, certo? Como é que você faz, né, para você inserir os itens aqui neste ComboBox? Existem algumas formas de inserir os itens. Eu vou inserir aqui, entre as formas que existem, eu vou inserir uma aqui, porque eu preciso desses itens para que a gente possa continuar conhecendo aqui as propriedades. Então, eu vou voltar aqui para o Excel, e aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, eu vou colocar aqui, ó, linguagem C, vou botar aqui, ó, linguagem Java, PHP, Delphi, C++, C Sharp, VB.NET. Pronto. Então, como que você faria, né, para você colocar esses valores aqui dentro deste ComboBox? Quando eu pressionar aqui, ó, de forma que aparecesse essas opções aqui dentro. Simples demais. Ó. Existe uma propriedade aqui chamada RowSource. RowSource? Deixa eu ver se é. Opa, tem que selecionar aqui. O nome da propriedade é... Cadê a propriedade, meu Deus? Tá aqui, ó. RowSource. Então, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar esse endereço aqui, ó. Plan 1 é a planilha 1, da célula 1 até a célula A7. Vamos fazer isso? Então, aqui na propriedade RowSource, eu vou colocar aqui, ó, Plan 1, e agora eu vou colocar um intervalo de A1, A7. Feito. Quando eu executar agora, quando eu clicar aqui, opa, olha o que apareceu, ó. Os mesmos valores que estavam aqui, agora apareceram aqui para mim. Tá? Então, essa é uma das formas de você preencher os itens de um ComboBox. Não é a única, mas é uma das formas. Então, vamos conhecer agora algumas propriedades. Eu vou diminuir aqui o tamanho deste ComboBox. Vou deixar mais ou menos aqui. Eu vou agora executar. E olha só o que acontece. Linguagem C, ó, quando eu coloco linguagem Java, você observa que não aparece muito, né? Então, existe uma forma de você fazer com que esse ComboBox, ele aumenta e diminui, ou seja, ele faça a sua redimensão automaticamente. É a propriedade AutoSize. Quando você coloca AutoSize para True, olha o que acontece. Eu vou executar. Veja que ele vai redimensionando de acordo com o nome que ele está selecionando, tá? Então, se você precisar de espaço, se você precisar disso, você pode colocar a propriedade. Ó, veja que eu vou começar com ele desse tamanho aqui, ó. Mas quando eu executar, olha o que vai acontecer. Ele vai se adequar ao tamanho do componente. Então, se você precisar, é isso aí. Se não, o ideal é você fazer um tamanho grande e aí colocar AutoSize igual a false, porque ele já fica no tamanho exato. Também nós temos aqui a propriedade BackColor. Essa propriedade BackColor, você vai modificar a cor
olha aí, ó, do seu componente. Olha aí que coisa, ó, a cor do componente, backcolor. Você pode colocar aqui, pessoal, a cor que você assim desejar. Você pode colocar cores do sistema. E aí, qual é a diferença das cores do sistema para as cores da paleta? É que essas cores do sistema vão se adequar de acordo com o seu sistema operacional. Você sabe que o padrão de cores do Windows XP é diferente do padrão de cores do Windows 7, do Windows Vista. Ou ainda, você pode modificar o seu padrão de cores lá na área de trabalho. Quando você faz isso, automaticamente ele já pega aqui essa mudança. Quando você pega pelo sistema. Quando você pega pela paleta, significa que aquela cor, independente de você modificar ou não, tá? Também nós temos aqui, pessoal, vou aumentar aqui um pouquinho para você visualizar melhor. Nós temos aqui o Backstyle, e aqui nós temos o Backstyle Opaque e nós temos o transparente. Então, quando você coloca aqui, ó, observa que ele vai ficar transparente, né? E se você colocar Opaque, ele vai ficar opaco, lógico. E aí ele vai pegar a cor do background. Aqui também nós temos o Border Style. E aí nós temos o Border Style, aliás, Border Style não, o Border Color, a cor da borda. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma cor azul. Eu vou executar e você observa que não aconteceu nada, né? Mas, quando eu modifico essa propriedade bem aqui, ó, Border Style, e coloco o single, ó, ele não modificou porque ele está sem borda. Tá? Como ele não está sem borda, naturalmente que a cor da borda não vai ser modificada. Mas quando eu coloco o Border Style igual a single, opa, aí sim, ó, agora ele modifica. Naturalmente que essas cores você vai combinar de acordo com o seu formulário. Eu estou colocando cores aqui feias aleatoriamente.